pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para mostrar a minha pequena coleção de HQs do Homem-Animal. São alguns quadrinhos que são realmente voltados apenas para o personagem, são títulos dele, e outros são algumas HQs que são mix da DC, que trazem histórias importantes, participações importantes do Bud Baker. Então vamos lá. Antes de começar mostrando esses quadrinhos e comentando um pouco sobre eles, vou falar um pouco do Homem-Animal para quem não o conhece. O Bud Baker, ele é um herói que tem poderes de temporariamente absorver a capacidade de um animal. Por exemplo, se ele vê um pássaro, ele consegue adquirir capacidade de voo. Se ele vê um elefante, ele ganha a força do animal, etc. E ele foi criado lá nos anos 60 por David Wood e Carmine Infantino. Porém, ele não teve um grande destaque, uma grande relevância. Ele foi criado e ficou lá no porão da DC esquecido. Até que nos anos 80, no final dos anos 80, para ser mais específico, Grant Morrison ele pegou o personagem e fez uma verdadeira revolução, trazendo histórias de altíssima qualidade. Essa fase do Grant Morrison ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Panini em 3 encadernados. Deixa eu colocar eles aqui para mostrar para vocês. E essa fase ela vai ser relançada na versão Omnibus, então vai ser uma bela facada, viu? Comentando um pouco aqui sobre essa fase, o Grant Morrison ele escreve algumas coisas que acabam sendo levadas adiante por outros roteiristas lá na frente, como por exemplo a questão do Bud Baker ser vegetariano, a questão da luta dele em prol do direito dos animais. É uma fase muito boa, com histórias simplesmente de um altíssimo nível, simplesmente excelente. É nessa fase aqui também que começam a surgir alguns questionamentos que o Grant Morrison faz, algumas histórias que fazem o leitor refletir sobre algumas coisas. É uma fase excelente e que muitos fãs a colocam como a melhor de todas, disparado. Tem uma história que chama muito a minha atenção nessa fase aqui, que ela talvez seja a história mais conhecida do Bud Baker, que é justamente o Evangelho segundo o Coiote. Uma história simplesmente espetacular e que ela é bastante interpretativa. Na trama, um coiote ele acaba saindo do mundo dos desenhos animados e ele vem parar, entre aspas, aqui no mundo real, e ele é fadado a carregar consigo uma maldição de que sempre ele vai ser morto e acaba ressuscitando em seguida. Então ele morre de inúmeras formas, e uma mais dolorida do que a outra, e ele sempre é trazido de volta. Então a gente fica com muita pena do coiote. É uma história extremamente interpretativa e eu diria que extremamente polêmica também. Eu não entendo como que essa HQ, como que essa história não sofreu perseguições lá nos anos 80, porque eu acho que já dá para ficar bem claro que uma das margens interpretativas dela é justamente a questão religiosa. Uma história realmente excelente. Essa fase aqui do Grant Morrison, como um todo, ela é muito boa. São histórias de altíssimo nível, não tem nenhuma história que você pensa que a qualidade cai um pouco. Não, essa é uma fase que ela sempre se mantém num altíssimo nível. Aqui no volume 3, por exemplo, esse aqui que foi a despedida do Grant Morrison, tem uma cena onde o Bud ele encontra um ser que, nossa, é espetacular. Eu não posso comentar com vocês especificamente o que é. Aqui também tem, como vocês veem aqui, a quebra da quarta parede, muito show. Mas o que eu posso dizer é que é uma fase realmente espetacular. Para as pessoas que colocam a fase Morrison como a melhor de todas, digamos que eu os entendo, viu? Só que infelizmente após o término desse volume 3, o Grant Morrison ele acaba saindo da revista. E quem assume logo em seguida é o Peter Milligan, que ele traz veio somente esse encadernado dele. Ele trabalhou pouco com o personagem. O Peter Milligan, ele traz uma fase assim bem louca, digamos assim, bem psicodélica mesmo. Enquanto o Grant Morrison, ele tinha algumas loucuras, só que mais no sentido de te fazer
se questionar sobre algumas coisas, aqui a fase do Peter Milligan é uma loucura mais para chocar o leitor. Ela tem momentos engraçados, como por exemplo o Batman sendo derrotado por um garoto de 8 anos de idade, e também tem coisas que chocam o leitor, como por exemplo o Homem-Animal devorando e se alimentando de um cavalo. Isso vai totalmente contra a índole do Bud Baker. Só que no final tudo é explicado, por que aconteceu tudo isso. É uma fase muito boa, mas como eu falei, infelizmente o Peter Milligan ele fica um pouco à frente do personagem. Após a saída dele, vem o Tom Veitch, eu nunca lembro a pronúncia desse cidadão corretamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês as HQs que ele trabalhou. Essa fase do Tom Veitch, eu confesso para vocês que eu já não curto ela tanto assim. Não estou dizendo que é ruim nem nada do tipo, mas na minha opinião ela cai bastante se comparado à fase do Milligan e principalmente se comparado à fase do Grant Morrison. É aqui, durante essa fase, que o Bud Baker ele começa a enfrentar, digamos assim, perigos mais no nicho de super-heróis. Aparece um vilão conhecido como Antagon, que ele é a antivida, ele quer destruir toda a humanidade. Então, o roteirista ele já vai adotando essa outra linha de trabalho para o personagem, que até então não era tão explorada. O Bud enfrentava mais era bandidos comuns, simples, etc. É nessa fase aqui também que os poderes do Bud começam a passar por algumas transformações. Antes ele apenas absorvia temporariamente as capacidades dos animais. Se ele, por exemplo, estivesse próximo de um peixe, ele adquiria a capacidade de respirar embaixo d'água, etc. Aqui não, aqui é uma fase onde começa o seu corpo a passar por mudanças, como por exemplo aqui na capa do volume 5, onde a mão dele já vai se transformando. E essa fase, como eu falei, ela é legal, mas na minha visão ela já não é mais tão boa assim. Eu acho que seria bem melhor, ao invés do Tom Veitch, se tivesse ficado o Peter Milligan por mais tempo. Eu acho que ele teria muito mais a acrescentar ao personagem do que o Tom Veitch. Depois do Tom Veitch, vem uma fase que muitas pessoas elogiam também, e para mim ela é a melhor fase do personagem, que é a fase do Jamie Delano. Deixa eu mostrar aqui os encadernados dessa fase. Isso aqui é simplesmente espetacular, muito bom mesmo. E é nessa fase que fecha os 11 encadernados da Panini. A fase do desculpem, a fase do Jamie Delano já é uma fase mais voltada assim para o terror mesmo, e eu acho incrível como ele faz isso com histórias entre aspas simples. Por exemplo, tem uma história onde a mulher do Bud, a Ellen, ela precisa ir para a cidade, e é uma história aparentemente tão simples, tão normal, mas ela é cheia de terror, porque ele mostra os perigos que a noite oferece. A história principal, carne e sangue, que eu vou tentar aqui não mostrar nada para vocês para evitar um grande spoiler, mas é uma história espetacular, fantástica mesmo, onde o Bud ele precisa voltar. Vou falar apenas isso para não estragar. E essa volta dele, o modo como o Jim Delano mostra, é muito boa, é repleta de muita dor e sofrimento. Essa fase aqui é fantástica, viu? Muito boa mesmo, espetacular. E toda essa fase do Jim Delano, ela traz consigo essa pegada, uma pegada de terror, uma pegada de susto mesmo. São histórias pesadas, bem mais pesadas, certo que o Homem-Animal ele trabalha algumas temáticas pesadas desde os primeiros volumes, mas aqui é bem intensificada. Aqui, por exemplo, nessa última história desse encadernado, é uma história onde os animais eles acabam se voltando contra o ser humano, presas e garras. História simplesmente excelente. E por mais que eu goste demais dessa fase do Jim Delano à frente do Homem-Animal,
Digamos que apenas no final eu acabe torcendo um pouco o nariz, como diz a expressão. Não estou dizendo que é ruim, pelo amor de Deus, longe demais disso. É um final interessante. Só que eu vou falar uma coisa para vocês que isso vai se perpetuar, hein? Quando eu for falar de outras HQs do Homem Animal, vai estar continuando essa minha opinião. O Bud Baker, ele é um herói que nasceu para se lascar. Desculpa o termo, ele nasceu para se ferrar. Essa que é a grande verdade. Esqueçam essa história de final feliz. Isso não se aplica para o Bud. O modo como essa fase aqui, olha como é que ele fica, cara, o Homem Animal. Um visual mesmo bestial, muito louco. O modo como essa fase aqui ela se encerra é muito bom, só que é melancólico. Essa é que é a palavra. E aí, após o Jim Delano sair, o Homem Animal ele continuou sendo publicado pelo Jerry Prosser. Infelizmente, essa fase dizem que a qualidade cai e não chegou aqui no Brasil. Então, a gente já vamos pular para outra fase aqui. Espero um dia que, quem sabe, né, essa fase aí do Jerry Prosser apareça por aqui. Após esses 11 encadernados da Panini, vem depois esse mix aqui, Dimensão Lanterna Verde, dos números 17 ao número 20. E esse mix, ele traz uma história muito interessante do Bud Baker, Os Últimos Dias do Homem Animal. É uma história onde o Bud Baker, ela se passa num Elseworld antes de tudo. E nessa trama, o Bud Baker, ele descobre que ele está perdendo os seus poderes durante um combate contra um vilão. Ele começa a perder o elo com o campo morfológico, que é a área onde ele acessa todos os poderes dos animais. E ele faz de tudo para descobrir por que isso está acontecendo. Quais são as causas dessa perda dos poderes dele. É uma história boa, mas ela é uma história simples, digamos que apenas voltada para os fãs do Bud Baker. Você pode estar se perguntando, como assim? Eu digo no sentido de que, para quem nunca leu O Homem Animal, essa vai ser uma história que vai passar batido. Mas para quem já leu, para quem já conhece o Bud Baker, o sofrimento por tudo que ele já passou, é uma história bonita, é uma história emocionante do personagem que fala muito sobre a questão do recomeço. Aqui o Bud ele já está bem envelhecido já, seus filhos já não são mais crianças, já são adultos, e além da perda dos seus poderes, ele tem que lidar também com inúmeras questões familiares. Com certeza essa fase ela merecia muito sair no encadernado, ser republicada. E após isso a gente vem para a minissérie Dark, que saiu na época dos Novos 52, que é justamente uma fase onde o Bud Baker ele se envolve, aqui ela começa dando um foco muito grande no monstro do pântano, e é nessa fase que o Bud Baker ele começa... Opa, peguei o número errado, o volume não deve estar aqui embaixo, peraí. Opa, bem aqui. É nessa fase onde o Bud ele começa a entrar numa trama onde, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele já acaba se envolvendo no meio de uma guerra, onde tem 3 eixos principais. O primeiro eixo é o vermelho, que o Bud Baker é justamente o seu avatar. O segundo eixo é o verde, que é representado pelo monstro do pântano. E o terceiro eixo, que no caso é o vilão dessa minissérie, é a podridão, que ela é representada pelo Anton Arcane, o grande inimigo do monstro do pântano. É uma fase assim espetacular, um nível de qualidade absurdo. E eu também lamento muito que essa fase não saiu encadernado nem nada do tipo. Só tem 2 encadernados que são lá no finalzinho da saga já. Eu vou mostrar eles para vocês depois. Mas eu digo, a fase como um todo, ela merecia muito ser relançada em versões encadernadas. E eu lembro que eu adquiri essa fase aqui, essas revistas da Liga da Justiça Dark. Deixa eu mostrar as capas para vocês. Eu adquiri em mais ou menos abril de 2019, por aí.
E assim que chegou, eu parei de ler tudo que eu estava lendo. Separar elas aqui, pegar aqui as outras revistas. Eu parei de ler tudo que eu estava lendo naquela época, Bonelli, enfim, só para ler de uma vez isso aqui, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dela e realmente é uma fase de uma qualidade absurda. Eu vejo que algumas pessoas colocam essa fase aqui também como a melhor de todas. Uns vão para o lado do Grant Morrison, outros vão para o lado do Jim Delano e outros vão para esse lado aqui. E eu entendo, porque é uma fase muito boa mesmo, onde o Bud ele precisa, além de combater para defender sua família, a fase ela vai indo para um nível de defesa do mundo mesmo, porque a podridão ela acaba colocando tudo em risco. É uma história realmente excelente. E uma coisa interessante também dessa fase quando a gente começa a ler, a impressão que a gente tem é que a podridão sempre foi a vilã e tudo mais. Só que não, deixa claro que depende muito de quem é o seu avatar. Então, por exemplo, nessa fase aqui, a podridão ela é a vilã por conta do seu avatar, o Anton Arcane, que é um cara extremamente... é um vilão mesmo. Só que em outras eras... o grande perigo para a humanidade, o grande vilão, em outras eras foi o vermelho por conta do avatar, ou foi o verde. Não é o caso porque aqui o avatar do verde e o vermelho são os dois heróis, que é o Homem-Animal e o Monstro do Pântano. É uma fase também de uma qualidade muito boa, um nível mesmo absurdo. E se você aí está vendo esse vídeo é muito fã do Homem-Animal, pode ir atrás dessas 17 revistas, que é do número 0 ao número 16. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba dessa fase aqui do Mundo Podre. E finalizando, aqui são os últimos 2 encadernados, que eles se passam justamente após essa saga Mundo Podre. E lá ocorre uma coisa terrível com a família do Bud. Deixa eu tentar evitar aqui de mostrar, que eu não quero dar spoiler pra ninguém. E eu só posso dizer que aqui, digamos que é o fim da festa. Já é o final do personagem mostrando como ele vai tentar sobreviver após um terrível fato que ocorreu no final da minissérie Dark. É como eu falei aquela hora, a impressão que eu tenho é que o Bud Baker ele é um herói que ele não nasceu para ter um final feliz. Ele nasceu para passar por inúmeras dificuldades e, em meio a essas dificuldades, tentar evoluir, tentar ir para frente, como diria até o nome desse título, né? Evolua ou morra. Ele vai se deparar com muitos problemas e ou ele consegue lidar com isso e seguir em frente, ou ele vai acabar enlouquecendo, vai acabar morrendo. Uma coisa interessante também aqui é que eles pegam um vilão que até então eu nunca achei ele tão interessante assim, que é o Irmão Sangue, um grande vilão dos Titãs, e colocam ele em rota de colisão com Bud Baker. Achei bem interessante o modo como isso foi feito. E aqui acaba fechando com um nível de excelência também muito bom, muito grande. Eu recomendo demais toda essa fase aqui. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os meus quadrinhos que eu tenho sobre o Homem-Animal, falando um pouco sobre cada uma de suas fases. Tem coisa ainda que já saiu aqui no Brasil, mas que infelizmente eu não tenho. Porém, mais pra frente eu vou tentar pegar, que é justamente a fase espacial do Bud Baker, quando ele trabalha com Adam Stranger, Estelar, Lobo, etc. Essa fase eu ainda não li. Bom, pessoal, então é isso. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam aí, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima. Falou, valeu, fui!